meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para que vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu sei que já foi orado aqui nessa noite, mas Senhor, eu me coloco diante de Ti, Pai, e em Tuas mãos, Senhor, agora, Pai, eu me coloco, Senhor, e Te entrego, Senhor, os meus lábios. Pai, que não seja mais eu falando, mas seja o Teu Espírito que vive em mim, Senhor. O Teu Espírito Santo que fale através de mim, Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos. Assim como o Senhor já falou comigo, Senhor, por estes dias, enquanto o Senhor já trabalhou em mim, Senhor, eu ainda te peço, Pai, continue falando ainda mais hoje. Continue trabalhando ainda mais hoje, Pai. E também, Senhor, na vida dos meus irmãos que se encontram aqui nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai. Espírito Santo, fale conosco. Uma palavra, Senhor, que nos direciona para sermos, Senhor, edificados. E também, Senhor, em nome de Jesus, para sermos moldados segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Se você crê assim, sente-se aplaudindo ao Senhor e glorificando o nome dEle. Aleluia. Meus irmãos, acredito que todos, ou quase todos, sabem ou conhecem um pouco da história de Pedro. E Pedro, ele escreveu este livro, né? Ele já era apóstolo. E Pedro, ele foi um dos principais líderes da igreja primitiva. No início da igreja, amém? Ele foi um dos 12 discípulos que foi chamado por Jesus. E Pedro, quando ele foi chamado por Cristo, na verdade ele ainda se chamava Simão. Ele era pescador em Betsaida e que depois passou a morar em Cafarnaum. Pedro também era irmão de André, que também foi chamado por Cristo para ser um dos 12 discípulos. Lá em Mateus 4:19 vai falar sobre o chamado de Pedro. É bem simples, tem como colocar aqui? Eu gosto de passear pela Bíblia aí, então. Ali. E disse-lhes: vinde a mim. Quem disse? Igreja. Eita, a igreja está comigo. Eu gosto que a igreja acompanhe comigo. Quem disse? Jesus, igreja. Vem, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Pedro estava naquela noite pescando ali a noite inteira e não havia pescado nada. E então Jesus chega e manda jogar a rede do outro lado, manda ir de novo. E eles falam: mestre, mas nós já pescamos a noite inteira, já jogamos a rede. Mas o Senhor manda e eles obedecem. Assim eles fazem a maior pesca da sua vida. Glória a Deus. Eles fazem ali a maior pesca da sua vida. Eles quem? Pedro
Então naquele dia Jesus ele muda o nome de Simão para Pedro, que em grego significa Petros, que significa pedra. Pedra é sinal de firmeza, sinal de liderança na fé. Aleluia. Eu acredito, que ali os discípulos entre eles entenderam que Jesus estava chamando Pedro ali para, vamos dizer, como líder ali deles também. Só que a palavra também vai nos dizer que Pedro, antes que a dúvida entrasse no seu coração, Pedro ele foi o único discípulo que andou com Cristo e que andou sobre as águas com Cristo. Quando ele viu Cristo andando pelas águas, ele perguntou se era mesmo o Senhor, e o Senhor confirmou e ele disse: então me chame para ele ir contigo. E Jesus chamou e ele foi. Enquanto ele estava olhando para Cristo, enquanto a dúvida e o medo não entrou no coração, Pedro estava indo de encontro a Jesus andando sobre as águas. Mas quando o medo entrou no seu coração, quando a dúvida entrou, Pedro começa a afundar. E eu já venho te dizer que se você está na igreja olhando para o homem, você não vai permanecer andando sobre as águas. Mas se você olhar para Jesus, aleluia, o seu alvo é Cristo, o seu caminho é o Senhor. Se você olhar para mim, você vai ver defeitos, e eu vou te garantir que não são poucos, porque eu já estava, eu falei: meu Deus, o pastor é uma bênção. Eu já estava, eu falei: ó, presbítero, tá vendo? Olha só, olha a hora que ele vai me passar o microfone, eu vou pregar, faltando quase meia hora para acabar o culto. Você acha que eu vou pregar em meia hora? Ele sabe disso. E eu falei: olha, já estou nervosa aqui, porque eu já fico com ansiedade, negócio no coração. E eu falei: agora olha só, então deixa eu te falar, se você olhar para mim, você vai encontrar muitos defeitos. Se você olhar para o pastor, você vai encontrar muitos defeitos. Mas se você olhar para Cristo, ele vai te fazer andar sobre as águas. Aleluia. E nessa noite o Senhor ele está falando para mim e para você: foca o teu olhar nele. Você precisa ser foco do olhar nele, e o teu foco precisa ser Cristo. Aleluia. Mas muitos também se perguntam como que Jesus muda o nome de Simão para Pedro, aonde significa que é pedra, aonde significa sinal de firmeza, aonde significa liderança na fé, aonde significa que Jesus estabeleceria o nome dele, a igreja dele, ali, nessa pedra. Como que? Muitos se perguntam como? Por quê? Porque Pedro também negou Jesus 3 vezes. A palavra vai nos dizer em Mateus 26. Põe aí, fazendo por favor. Do versículo 69 ao 74. Que diz, aleluia, que Pedro, cadê? Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Próximo. Glória. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento. Olha só isso, está entendendo? Ele jurou, ele disse: não conheço tal homem. Mas a palavra do Senhor está dizendo que ele disse com juramento. Então eu vou dizer com as minhas palavras: eu juro. Quantas
E quando estava lendo essa passagem, enquanto o Senhor estava ministrando ao meu coração, o Senhor Jesus falou comigo. E ainda indo para João capítulo 21, versículo 15 e 18. Espera só um pouquinho que eu já vou entrar na palavra, só uma introdução. Diz ali, cadê? João 21, 15. Versículo 15 ao 18. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão a Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes: Apacenta os meus cordeiros. Próximo, rapidinho. Quem está aí, Cláudia? Tornou-se a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão então se entristeceu por lhe ter dito pela terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade eu te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Então deixa eu te falar mais um pouquinho aqui. Depois que Simão Pedro, ele nega Jesus, a palavra vai nos dizer que ele chorou amargamente. Ele chora arrependido, irmãos, porque então ele entendeu aquilo que Jesus tinha já predito para ele. E então ele entendeu que ele negou o mestre com quem ele andou, com quem ele viu fazendo milagres, maravilhas, sinais e prodígios. Aleluia. Mas quando Jesus volta e ele se assenta na mesa, depois de ressurreto, ele se assenta ali com os seus, e ele vira e fala para Pedro: Pedro, tu me amas? E deixa eu te falar, para cada uma vez que Pedro negou Jesus, ele fez essa mesma pergunta. Então Pedro, eu acredito que na terceira vez ele entendeu o propósito, o motivo porque Jesus estava lhe perguntando pela terceira vez. E por isso que ele se entristeceu no seu coração. E então ele disse: Tu sabes, Senhor. Mas a palavra vai nos dizer que naquele momento o Senhor fala: Então Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Sabe por que Jesus estava falando para Pedro? Porque depois que Pedro negou Jesus, Pedro ele volta para a sua rotina de novo. Começa a pescar de novo. Foge do seu chamado. E aí o Senhor fala para ele: Então apacenta as minhas ovelhas. E eu venho te dizer que quando o pastor ele estava falando aqui, eu até marquei, ele estava aqui falando: após ser tocado, será enviado. E o Senhor tinha falado comigo durante essa semana que um coração arrependido traz um ministério restaurado. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, ele fez assim com Pedro. Ele apacentou, Pedro, ele foi apacentar as ovelhas do rebanho do Senhor, e o Senhor restaurou ali o ministério de Pedro naquela noite, naquela mesa. Sabe por quê, irmão? Porque você pode, eu e você podemos até cair. A palavra do Senhor vai nos dizer: quem está de pé, cuide-se, para que não caia. Mas também a palavra vai dizer que melhor é serem dois do que um, porque se um cair, há quem o levante. Então você pode até cair, porque o cair é do homem, mas o restaurar,
mas Ele também estava vindo para congregar conosco na casa eterna. Nós estávamos lá em cima. E eu tenho isso marcado no meu celular guardado, e foi exatamente o último dia em que eu preguei a palavra do Senhor. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Eu quero te dizer, eu não sei aonde você parou na tua caminhada, mas eu venho te dizer que o Senhor, Ele tem restauração para você nessa noite. Se você se apresentar diante dEle com o coração arrependido, Jesus, Ele tem restauração para você nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus, aleluia. E a palavra vai nos dizer que depois que Pedro foi restaurado, ele pregou. Lá em Atos 10 está escrito: e cerca mais de 3.000 pessoas em Atos 2 se converteram. Ele curou enfermos, pregou para gentis na casa do Cornélio, está em Atos 10. Até a sombra de Pedro, a palavra diz que curava. Por onde ele passava, até na sombra dele, havia cura. Você sabe o que isso quer dizer? Que aonde você passa, você precisa carregar a presença. Você precisa carregar a presença. Lembra que quando nós lemos, quando Pedro negou Jesus, e ele jurando que não conhecia, mas a palavra vai dizer que pessoas que o viram falavam assim: certamente você andava com ele sim, porque você fala como ele. Deixa eu te falar uma coisa: quando você anda com Cristo, você fala como ele, você se apresenta como ele, você cheira o mesmo cheiro de Cristo. As suas atitudes têm que ser iguais a de Cristo. E isso, irmão, não é quando eu estou na igreja, não, porque é fácil. Isso é quando eu estou lá na minha casa, e eu tenho pedido tanto para cada dia, mas o Senhor me transformar. Por esses dias o pastor me fala: oxi, você está bem? Eu falo: meu filho, pelo amor de Deus, não me faz pecar, não. Eu passo alguma coisa e ele fala: oxi, o que aconteceu? Eu falo: por favor, não me faz sair da graça, que eu estou pedindo sabedoria para o Senhor. Quando você estiver dentro do teu carro e alguém te fechar, o que você tem falado? Por esse dia eu falei: mas um filho de Jezabel mesmo, olha, um filho de Nabucodonosor. Porque, irmãos, eu estava ali na minha, eu acho que a Maiara que estava comigo, eu não lembro. E o abençoado foi lá e me fechou. Eu falei para você, né? Aí ela falou: olha, não deu nem certo. Eu falei: olha só, tira essa capa na chumbi, esses atribulados, endemoniado de catareno. Mas cuidado com aquilo que você fala. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E você precisa exalar o cheiro de Cristo. Glória a Deus. Sabe por que Pedro não conseguiu se camuflar no meio da multidão? E mesmo assim, ele foi percebido, porque ele andou com Cristo e ele já tinha as mesmas atitudes que Cristo. Ele tinha o cheiro de Cristo. Ele falava como Cristo. Glória a Deus. É assim que eu e você também temos que ser, meus irmãos. Aleluia. E a primeira carta que Pedro escreveu foi mais ou menos entre o ano 60 e 64 depois de Cristo, e ela foi escrita em Roma. Então nós vamos entrando agora na pregação. Diga aleluia. Glória. Oh, glória. Foi só uma introdução para que os irmãos entendessem por que Pedro escreve essa carta para nós. E ele escreve essa carta para encorajar nós e aqueles cristãos perseguidos da igreja primitiva. Ele exorta para que perseverassem na fé e suportarem o sofrimento com esperança. Aleluia! Para que vivêssemos de forma santa. Repita comigo: para vivermos. Está fraco, mais forte. Para vivermos de forma santa, em meio às provações. Em 1 Pedro capítulo 5:10 vai falar sobre isso. Irmãos,
E Pedro, quando ele começa essa carta, ele primeiro começa já louvando a Deus. Como? Em 1 Pedro, no capítulo 1. Ele já vai começar louvando ao Senhor. No versículo 3 ele vai falar assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aí ele vai continuando ali, dando louvor, dando, aleluia, honra ao Senhor Jesus. Ele vai dando ali, aleluia, e ele vai falando aqui. Portanto, no versículo 13, 1 Pedro capítulo 1, se os irmãos quiserem ler isso, aí acompanhando, diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam em alertas, ponham toda a esperança na graça que será dada a vós, quando Jesus Cristo for revelado. Glória a Deus. Você entendeu esse versículo, irmãos? Eu vou pedir para que a igreja leia junto, porque diz aí, né, que quando você lê em voz alta, grava, não é isso? Alguém sabe dizer? Eu acho que é isso, né? Então vamos lá. 1, 2, 3. Portanto, fingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Vou colocar a versão NVI, por favor, que é uma versão mais atualizada, que é mais fácil de entender, para os irmãos entenderem. Porque eu quero que vocês gravem isso, irmão. Eu quero que vocês gravem isso. É o Espírito Santo de Deus mesmo, para que a gente venha a entender aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando no nosso coração nessa noite. Vamos de novo? No 3. 1, 2, 3. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se em alertas e ponham-se toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Eu não sei se você está entendendo a palavra que o Senhor está falando. Olha, esteja com a sua mente preparada, estejam prontos para agir na hora certa, quando Jesus falar com você, for revelado a você. Aleluia. E aqui ele já começa a exortar para a santidade. Glória a Deus. No primeiro capítulo, Pedro começa, aleluia, primeiro dando louvor a quem é digno de ser louvado. E logo no versículo 13 em diante, ele começa a dar uma exortação para mim, para você, para a igreja do Senhor, para sermos santos, igreja. E a palavra no versículo 15 vai dizer assim: mas assim como é santo aquele que me chamou, sejam santos vós também, em tudo o que fizerem. Repita comigo: em tudo o que fizerem. Mais forte: em tudo o que fizerem, sejam santos. Aleluia. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Se nós somos semelhantes a Jesus, se nós temos que andar como Jesus, falar como Jesus, será que Jesus usaria certas palavras que você e eu usamos? Será que Jesus falaria palavras torpes que muitas vezes nós usamos durante o nosso dia a dia, que já virou uma moda, que já virou um costume no automático? É Deus. Esses dias eu estava falando com o Carlos Daniel,
E o povo que perece é por falta de conhecimento da palavra. É Deus. Aleluia. Irmãos, eu lembro a mãe dizendo, esses dias no dia da festa das crianças, eu fui ali, estava pedindo as doações, e eu cheguei no estabelecimento, e a pessoa chegou em mim, e ele falou assim: tu é pastora? Eu falei: sou, amém, pela misericórdia do Senhor. E ele também é cristão. Ele: não, então peraí, antes de doar, eu vou fazer umas perguntinhas aqui para você. Eu falei: pode perguntar. Mas irmão, ele veio com uma pergunta, logo a primeira que eu fiquei: o que é? Eu falei: oxe, mas esse negócio não existe. Eu só sabia que esse negócio existia porque eu lembrei dessa palavrinha que eu já vou falar para vocês. Porque quando era na época que eu era na Assembleia, porque lá na Assembleia tem isso. Na Assembleia, na Escola Bíblica Dominical, naquele livrinho da Betel, se eu não me engano. É isso, né? Não. Eles têm lá palavra, não sei o quê, ele estuda, aí no final tá lá, texto áudio. E aí ele vai me pergunta assim: qual é o texto áudio da Bíblia? Eu: oi? Ok. Sabe, pastor, essa? Não, eu também porque assim, existe isso. Tudo bem, irmãos, porque é algo que vem do ministério da Assembleia. Eu nasci e cresci na Assembleia e tenho maior amor e respeito pela Assembleia de Deus. Tem algumas aí que eu vou dizer, como qualquer outra churches, como qualquer outras igrejas, que é só pela graça e misericórdia, é pura religiosidade, mas tem uma que prega a verdade. E é nessas que eu sou apaixonada, porque toda igreja que prega a verdade do Evangelho e não prega a religião, mas prega Cristo, eu sou apaixonada. Glória a Deus. E aí ele me fala: qual é o texto áudio? Eu falei: oxi, mas existe isso, irmão? Não sei não. Irmão, eu fiquei tão constrangida. Ele falou assim: ô pastor, João 3,16. Irmãos, a minha mente só me faz passar vergonha, porque eu falei: essa eu sei, mas eu não consigo lembrar, porque eu já falei. João 3,16. Peraí. Aí antes de eu responder, ele falou assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu descobri ali naquele sábado que o texto áureo da Bíblia é João 3,16, porque Deus amou o mundo. Então você já aprendeu hoje aqui algo também, amém? Porque ninguém aqui sabia, eu estou vendo. E o que eu quero te dizer isso, irmão? Ali o Espírito Santo de Deus me constrangeu e falou: ó, vai ler mais. Vai buscar mais. E eu não sei você, mas eu não tenho problema em admitir erro. Se eu tiver errado, eu vou falar. E eu falei: Senhor, eu entendi. Eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais. Porque só orar também, sem a palavra, sem a busca, sem o conhecimento, eu vou passar vergonha. É igual quando Jesus fala: orar e vigiar. Adianta você só orar. Se você estiver num lugar sozinho, aberto aqui, só aqui, se você estiver só aqui, você e Deus, mais ninguém. Aí você pega, vem pra mim, pela cadeira, você ajoelha e vai orar. Você está vigiando? Ah, não. Qualquer pessoa pode entrar ali, pega aqui, ó, pega você desprevenido, pega várias coisas. E se você ficar só na porta, só ali vigiando, você está orando? Não. Está buscando? Não. Ah, mas eu estou na casa de Deus, e daí? Você está ali na porta, você está no templo, mas você não está orando, você não está buscando. E o Senhor está falando para nós, aleluia. E aí Pedro vai dizer assim: olha, amem sinceramente uns aos outros e de todo coração. Ei, irmão. Tem gente que fala assim: ah, é fácil amar o próximo. O próximo é que não me ajuda a amá-lo. Meu Deus! Eu estou falando: Senhor, olha, é difícil, viu, irmãos? É difícil. Porque Pedro ele continua, e a gente vai entrando agora para o capítulo da palavra. Porque ele continua no capítulo
eu vou procurar o que é, saber direitinho também, maledicência. Eu já fazia alguma coisa ideia, mas era mais ou menos o que eu imaginava, mas vai mais. E aí eu estou pegando um resumo. A palavra maledicência, Jesus está falando aqui, ó. Portanto, livre-se de toda maldade. Repita comigo. Portanto, mais forte. Portanto, livre-se de toda maldade, engano. Hipocrisia está ficando fraco. Mais forte, ó. Maldade, engano, hipocrisia, inveja e difamação e injúria. Maledicência significa difamação e injúria. E do nada, senão agora eu estou entendendo também, porque eu nem lembrava mais, eu nem lembrava disso. Dentro do carro hoje eu falei, pastor, a gente estava vindo para a igreja, eu falei, nossa, sabe o que eu venho aqui que eu lembrei uma coisa? Ele falou o quê? Sabe fulano? Falei, então, fulano, sempre que olhava para nós, falava assim, nossa, eu acho tão linda a sua família. Eu acho tão bonito o casamento de vocês. Eu acho tão bonito a união, a forma que vocês buscam a Deus, a forma que vocês... E não sei o que, não sei o que. Lembra de fulano? Lembra que falava isso? Então lembra de Sebastião também? Lembra? Sebastião falava, quando eu for, não sei o que, eu quero ter minha família, eu quero ter filhos assim, abençoados no altar, eu quero não sei o que. Lembra? Falei isso de amigo hoje. Falei, então, sabe o que é engraçado? Que fulano e Sebastião falou tudo isso. Mas a primeira oportunidade que tem, a primeira coisa que faz é nos caluniar e nos difamar com mentira. Sabe por quê, irmão? Porque não era admiração, mas é inveja. Mas é porque eu sou. Não, deixa eu te falar uma coisa, não é? Deixa eu te explicar uma coisa. Isso que eu estou te dando é um exemplo, mas não é sobre mim. O que eu estou te falando é cuidado com as admirações que vem disfarçado, porque na verdade é inveja. Cuidado com o que você abre para as pessoas. Eu estou aprendendo isso na carne, na raça, por confiar em pessoas, quando na verdade o Senhor não falou para você confiar. O Senhor falou para você amar a igreja. O Senhor falou para você amar. E amar não significa você abrir a porta da tua casa. Para que você tem aberto a porta da tua casa? Eu falei para o pastor, eu falei, a partir desse ano, coisas vão mudar em casa. Quem tem acesso, se ainda merecer, vai ter acesso. Mas se não, quem chegar, se Deus mandar ter acesso, vai ter acesso. Se não, abrimos demais. Nós precisamos ter cuidado. Porque o Senhor, mas o Senhor mandou eu abraçar e cuidar. Tá bom, o Senhor mandou você abraçar, amar e cuidar para não trazer para dentro da tua casa. Cuidado com o que você traz para dentro da tua tenda. Nem todo mundo que diz que te ama é digno da tua confiança. É digno de entrar na tua casa. Irmãos, eu estou fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. E eu gosto de usar eu mesma como exemplo para depois ninguém falar que eu estou. Tá indireto. Não é indireto, não. É direto e reto mesmo. Porque Jesus, ele não faz curva. Ele fala direto. E assim como o Senhor trabalhou comigo, falou comigo, Ele fala com a igreja dele. Aleluia. E no versículo 4 vai nos dizer: à medida que se aproximam dele, a pedra viva. Quem é a pedra viva, igreja? Jesus, amém? Amém, igreja do Senhor, está aqui comigo? Amém.
Repita comigo: sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Aleluia. Glorifica o Senhor. E eu quero falar um pouquinho sobre esse versículo 5, que foi o que o Senhor falou comigo, sobre os sacrifícios aceitáveis de Deus. Eu falei: Senhor, o que são sacrifícios aceitáveis? Quais são os sacrifícios aceitáveis? E olha, está no versículo 5. E é incrível que o Senhor se revelou, então, 5. Diga 5. 5 exemplos de sacrifícios aceitáveis a Deus. E eu vou falar, compartilhar com você. E aí eu falei: Senhor, que mistério é esse? Porque eu estou no mistério disso daí, de Jeová. Eu falei: número 5. Eu vou procurar o que significa o número 5 mesmo, porque eu sou doida e eu vou procurar, porque eu sou profeta, eu me envolvo no profético. Eu vou precisar. Número 5, o que significa? Ó, eu falei para os irmãos: o número 3 significa a plenitude da divina presença de Deus. Diga glória a Deus. Então você tem aí, ó, nós temos 3 meses para acabar o ano. E durante 3 meses a presença de Deus ficou na casa de Obed-Edom. E fez grandes coisas. E se você buscar o Senhor por dentro desses 3 meses, eu vou te dizer que grandes coisas o Senhor vai fazer para você. Eu já falei isso aqui, estou repetindo. Porque eu tenho fé, irmão, eu não sei você, mas eu tenho fé que na minha casa, durante esses 3 meses, Deus vai fazer um recurso. E nós temos buscado por isso. Até meus filhos estão colocando tudo de jejum. Está todo mundo entrando no propósito. Amanhã vai todo mundo entrar. Aliás, hoje meia-noite. Já de novo, todo mundo entra em outro. Porque tem que aprender assim. É desde pequeno mesmo. Eu aprendi assim. Leva. E aí eu fui pesquisar, fui procurar o que significa o número 5 na palavra do Senhor, na Bíblia. E simboliza o número 5. Diga comigo: 5. Simboliza a graça de Deus, redenção e a misericórdia divina. Mas também tem os 5 livros verdadeiros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o número 5. E aí também foi ver e pesquisar. São 5 livros poéticos. São 5 livros dos profetas maiores, Sarabagaxê, Calabá. Mas são também os 5 dons espirituais de Deus, que estão lá mencionados em Efésios 4, versículo 11. Dos 5 ministérios. Glória a Deus. E aí eu falei: nossa, Senhor, que curiosidade. Deixa eu te falar: o Senhor, Ele tem a graça dele sobre a sua vida para derramar. Ele tem redenção sobre a sua vida nessa noite. Ele tem misericórdia divina para aqueles que se arrependem. Assim como Pedro, ele pecou, ele errou, mas ele chorou amargamente. Ele se arrependeu e o ministério dele foi restaurado. Glória a Deus. O Senhor tem restauração, tem redenção para você. Glória a Deus. Eu não sei o que você fazia na casa do Senhor, que você deixou de fazer. Mas se você deixou de fazer, é porque alguma coisa está acontecendo. Ou tá, ou aconteceu. Alguma coisa que desagradou a Deus. Alguma coisa que não condiz com a vida cristã. Aleluia. Precisa chorar amargamente, irmão. Sim, precisa chorar amargamente. Para que haja verdadeiramente o arrependimento e mudança de vida. Aleluia. Glória a Jesus. Eu vou falar rapidinho, porque as horas estão voando mesmo, mas olha, diga glória a Deus. Glória a Deus. Posso continuar? Amém. Glória a Deus. O primeiro sacrifício de louvor e adoração está em Hebreus capítulo 13 e 15. Coloca rapidinho a referência. Louvar. Primeiro, repita comigo.
Hebreus 13, 15. Que fala, cadê? Porque até eu abri a Bíblia aqui, eu até separei, né? Fala assim, ó, por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício mais alto, um sacrifício que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Por isso, irmãos, quando o ministério de louvor está falando aqui, irmão, abra sua boca, louve o Senhor, sua igreja, irmão. É porque o ministério de louvor quer que você cante para parecer bonito, não. É porque o Senhor nos instrui que esse é um dos sacrifícios aceitáveis a Deus. É sacrifício de louvor, é orar, adorar, agradecer a Deus com sinceridade, mesmo em meio a dor ou dificuldade. Isso sim é um sacrifício de louvor, agradável e precioso para Deus. Sabe por quê? Porque ele é o fruto da sua fé. Ele é fruto da sua fé. O sacrifício de louvor é fruto da sua fé. Quando você adora a Deus em meio à dor, em meio à dificuldade, mesmo quando está chorando, quando você quer desistir, quando você quer parar, mas você continua adorando ao Senhor. Esse é o fruto da fé. A fruto da fé é aquele das coisas que nós não podemos ver, mas nós cremos. Sabe por quê? Porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. É tudo sobre Ele, é tudo para Ele, meu irmão. E nós vamos para o sacrifício de um coração quebrantado. Diga todos: sacrifício aceitável a Deus. É um sacrifício de um coração quebrantado. Salmo 51, versículo 17, rapidinho, em nome de Jesus. Mais água aqui, por favor, que é Jesus. Aleluia. Cadê? Salmos, capítulo 51, 17. Alguém ajuda a Laura? É a Laura que tá aí. Amém. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deixa eu te falar uma coisa. Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Quando alguém fala assim, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, eu logo imagino que as batidas do coração dele batiam no ritmo das batidas do coração de Deus. Era sincronizado. Eu acredito assim. Só que Davi, irmão, ele pegou, irmão. Ele foi lá, cobiçou a mulher de um dos melhores soldados dele, Carlos. Ainda por cima, ele vai lá, adultera, porque ele não só cobiçou, porque já entrou a cobiça no coração, já foi pecado. Jesus. Mas não bastando, ele vai lá e adultera. E achando pouco ainda, ele vai lá e manda matar para corrigir o erro, o pecado dele. Aí o cara que era segundo o coração de Deus, pastor, ele passa a ser cobiçador, adúltero e assassino. Quantos tem às vezes no nosso meio assim? E a gente vai fazer o que, irmão? Orar. Aquela palavra diz assim: ame. Meu Deus! A pessoa está na calúnia, eu estou orando por ela. Estou levando até o nome para o monte. Tropa, você tem misericórdia. Revela a verdade, Jesus. Meu Deus. Mas deixa eu te dizer, depois que Davi fez tudo isso, sabe o que ele fez? Quando o profeta veio falar com ele, foi Natan. Quando o profeta Natan chega para ele e fala: olha,
Só que sabe o que Davi fez? Ele não culpou outros. Ele não procurou justificar. Ah, mas o profeta, sabe o que foi? É culpa dela. Que ela foi lá na laje dela, sei lá, no quarto, com a porta aberta, foi tomar banho. E aí eu estava na minha casa. Eu estava na minha laje. E a culpa não foi minha, porque os meus olhos viram ela lá. A culpa foi dela. Davi fez isso, irmão? Porque tem gente que faz isso. Ele começa a culpar o outro para justificar o próprio erro. Aí, o que Davi fez? Ele falou: eita, sabe o que ele faz? Ele vai pedir perdão para o Senhor. Ele pede perdão para o Senhor. Ele se humilha diante do Senhor. Ele se prostra diante do Senhor. É isso que Davi faz. Ele se prostra diante do Senhor. Sabe para quê? Senhor, me perdoa. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. E aí a palavra vai dizer que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um espírito arrependido, um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza, ainda que você tenha pecado contra o Senhor. Mas se você se prostrar diante dele com o coração contrito e quebrantado, ele vai te perdoar, ele vai, aleluia, dar a graça dele, porque ele não despreza. A palavra ela não pode voltar atrás. Deus não pode negar-se a si mesmo. É Deus. E a terceira, o terceiro, aleluia. Desculpa, no segundo, que diz o coração quebrantado, Deus ele não quer aparências. Não adianta você ficar aqui, irmão, vivendo de aparência, não. Toma cuidado. Toma cuidado. Ele quer corações rendidos. Então nós precisamos reconhecer a nossa dependência a Ele. E nos humilhar diante dele. Glória a Deus. O problema de Davi ali foi o pecado. O teu problema é outro. O meu problema é outro. E aí eu te pergunto: aonde está a tua dependência? É Deus. Será que você está dependendo do Senhor? Será que você está rendido ao Senhor? Ou será que você está rendido ao vício? O vício de pornografia, meu
dependência? Aonde está a sua dependência? Será que está no Senhor Jesus? Porque quando estamos nele, nós queremos e precisamos mudar por ele. Aleluia, Deus. Aleluia. Terceiro sacrifício de aceitável ao Senhor é o sacrifício de obediência. Repita comigo: sacrifício de obediência. 1 Samuel, capítulo 15. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 22. Procurar aqui, que é lindo. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quando em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Repita comigo: a obediência é melhor do que o sacrifício. A verdadeira adoração, ela está em obedecer. Obedecer e viver segundo a vontade de Deus. Meu irmão, quando nós falamos sobre obedecer a Deus, nós estamos falando sobre não fazer aquilo que nós queremos, mas fazer aquilo que o Senhor quer. Senhor, tem umas pessoas que eu queria, mas o Senhor está mandando eu lá para sair lá. Está entendendo? Você está entendendo, igreja? A igreja está comigo aqui ainda. O pastor está falando para mim, cara, não tem misericórdia. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Quando nós falamos de obediência, eu não estou falando de, como fala? Esqueci a palavra agora, meu Deus. Não significa você concordar com tudo. Uma submissão assim, nossa, que você não pode nem questionar. Se possível for, não questione. Não questione. Obedeça. Se o Senhor está falando, faz. Se o Senhor está instruindo alguém a falar para você fazer algo, faça. Se o Senhor está instruindo o teu pastor, faz. Às vezes eu fico, mas não, pastor, né? Aí no final das contas ele está ali falando ali, eu só repito. Porque às vezes eu fico assim e falo, pastor, em nome de Jesus, pega o microfone e fala tudo, que aí ele fala assim aqui. Aí eu vou lá. Aí não, o Senhor está falando assim, eu fico, ai meu Deus. Porque aí depois eu fico falando, Senhor, não vai que eu falo errado. Mas aí, muitas das vezes eu vou e faço. Porque ele é o meu pastor. Se o Senhor está falando para você, filho, ó, presta atenção. Não vai por ali, não. Ali está aparecendo só flores, mas lá na frente vai apertar. Aqui, pastor, ó, meus irmãos, me dá tempo ainda aí, tem um tempo? Para concluir? Eu também, o pastor está me apressando, então eu falei para ele, me dá antes, eu demoro. Aleluia. Irmãos, se o Senhor falar para você, não faça, não faz. Se o Senhor falar algo para você, usando o anjo da igreja, ainda que você não concorde, tudo bem. Eu também às vezes penso diferente dele, ele de mim. Mas no final o que tem que prevalecer é a vontade do Senhor. É aquele direcionamento que o Senhor já deu para o anjo da igreja. Isso vale para mim, pastor. Está vendo como Deus fala para mim? Está vendo como eu aguento bem? Irmãos, nós precisamos entregar a quem é o dono da nossa vida a total obediência. Se o Senhor está falando, para, filho, muda, então para e muda.
das boas obras. Mateus 25. Coloca rapidinho, por favor, em nome de Jesus. Mateus 25, versículo 35. Aleluia. Outro quarto sacrifício aceitável a Deus é o sacrifício de amor e das boas obras. Colocou? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Próximo. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me visitaram. Aleluia. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: em verdade lhes digo que tudo o que vocês fizerem a algum desses meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. É sobre servir, irmão. Repita comigo: servir. Repartir com amor. Isso também é uma adoração na prática. Quando nós fazemos de bom coração, quando nós fazemos sem buscar reconhecimento, ainda que você faça por amor, sem buscar reconhecimento, e mesmo assim depois falarem que foi você que, eu quis oferecer, deixa eu falar. Você não está buscando reconhecimento. Você está fazendo como se fosse para o próprio Senhor. Quando você veste alguém, cuida de alguém, supre as necessidades de alguém, é como se você estivesse fazendo para o Senhor. Por isso que a palavra diz que melhor é dar do que receber. Sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente dá algo, faz algo para alguém, a gente fica tão feliz. Eu não sei se você é assim. Você é assim também? Alguém é assim? Meu irmão, eu fico tão feliz. Olha, receber presente é bom. É bom, é, não é? É bom, irmão Carlos? É bom ganhar umas roupas top de marca, um negócio top, não é? Já pensou ganhar um carro? Uma chave de um carro na tua mão? Você já imaginou? Você ganhar? Alguém chegar e falar assim: ó, tá aqui, ó, irmão Carlos, irmão Ageu, irmão Eduardo. Tá aqui o carro. O Senhor mandou te presentear com o carro. Hein, Maiara? O Senhor mandou te abençoar com uma chácara. É uma bênção, irmão. Vai dizer que você não vai se alegrar. Vai dizer que você não vai dar pulo. Eu duvido você pular de alegria. Eu duvido. Mas você já parou para pensar como deve ser maravilhoso Deus te dar condições para você fazer isso a alguém? Glória a Deus. Você já parou para pensar como deve ser maravilhoso você abençoar a vida de alguém? E você compartilhar essa alegria com a pessoa? Chorar com os que choram e sorrir com os que se alegram? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso também é adorar a Deus. É um sacrifício agradável ao Senhor. E o último, sacrifício da vida consagrada. Romanos 12:1. Aleluia, cadê? É o quinto, fala comigo. Quinto, sacrifício aceitável a Deus é o sacrifício da vida
falou: não é isso que eu tenho, não. Não é isso que eu tenho. E aí o Senhor começa a tirar tudo. Porque o Senhor começou a falar para nós: vá fazer o que eu estou mandando. Vá me adorar. Vai me adorar. Aí qualquer desculpa: não tenho tempo. É trabalho. Ó, presta atenção, irmão. Presta atenção que Deus está falando. Não tenho tempo. Por causa do trabalho, que me pega muito tempo. E depois do trabalho eu vou para a faculdade. Mas está entendendo aqui você também? Presta atenção, em nome de Jesus. O Espírito Santo está falando e é para todos. Eu não tenho tempo por causa do trabalho. Faculdade. E você acabou de parir mais uma menina, que era a Letícia. Fora mais dois. Oxi, você não está vendo que não dá? Era isso, não era, pastor? Era ou não era? Igreja beleza. Assim, em nome de Jesus. Sabe o que o Senhor fez? Não tem tempo? Tá bom. Beleza. Belezinha. Sabe o que aconteceu no trabalho? A empresa faliu, quebrou. Foi? A Petrobras entrou em crise e tudo. E pá! Quebrou. Sabe o que aconteceu? Foi mandado embora, você recebeu um tostão. Irmão, Letícia com 1 mês de vida. 1 mês de vida. Tá bom pra você aí? Para por aí? Não. Continua na faculdade. Mas vai fazer a vontade de Deus? Eu já não estava mais trabalhando. Não, não vamos. Sabe o que aconteceu? Fez mais quantos meses, pastor, de faculdade? Mais 6 meses. Depois não tinha mais aonde tirar, não tinha mais como, não tinha mais nada. Trancou. Acabou. Faltando 1 ano. Faltando 1 ano. Trancou a faculdade. E aí, sabe o que o Senhor falou? A gente foi no culto e o Senhor falou assim: ó, filho, vem aqui. Pegou nós dois e falou: ó, eu falei para fazer a minha vontade. Ir lá, adorar e adorar. Mas você falou: não tenho tempo. Foi exatamente assim, meu irmão. Não tenho tempo, porque eu estou trabalhando muito, estou estudando muito. E o Senhor pegou e tirou o trabalho, porque sou eu, Deus, que tiro quando eu trabalho. Tirei a faculdade. E os filhos? Aí eu falei: meu Deus,
principal, aquela que sustentava todo o edifício. E Pedro estava dizendo que Jesus é a pedra, o alicerce da igreja, da salvação. Ele é a pedra principal e nós somos todas as outras que unimos a Ele. Nos unidos a Ele, nós formamos um edifício espiritual da igreja. Diga aleluia. Eu vou repetir para você. Jesus é a pedra principal, fundamental de uma construção. Meu irmão, mas eu e você, unidos a Ele, nós formamos um edifício espiritual. Cada um de nós somos parte dessa construção divina. E o que nos une, sabe o que é? Quando você vai construir algo, o que une você, o que une aqueles blocos, é o cimento. É um cimento muito bem feito, porque não pode ter muita areia, não pode ter muita água e não pode ter muito cimento. Tem que ser tudo na medida certa. Assim também é comigo e com você. O que nos une um ao outro é o amor. E Jesus Cristo, como a cabeça, como a pedra principal. Aleluia. Aleluia. Versículo 7. Jesus foi rejeitado pelos homens, foi crucificado pelos seus, e a pedra preciosa. Mas ele foi escolhido por Deus como base da salvação, de remissão para a vida eterna. Aleluia. E deixa eu te falar, você pode até ser rejeitado, você pode até ser desvalorizado, você pode ser desprezado. Improvável, Isaac. Quem é o Isaac? É improvável. Mas Deus escolheu, aleluia, para fazer parte de um propósito e parte dessa construção. Meu irmão, deixa eu te falar, o Senhor, Ele vai na contramão do mundo. Ele exalta aquele que se humilha diante dele. E Ele abate aqueles que se exaltam. Porque Ele é Deus. E Ele nos chama. Aleluia. Ele te chama nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Ele te chama como geração eleita. Diga glória a Deus. Já estamos acabando. Glória a Deus. Ele te chama como geração eleita, que é um grupo de pessoas escolhidas por Deus para o propósito espiritual, separados para servir, anunciar as grandezas de Deus e refletir a sua luz. Ele te chama como sacerdócio real, que te dá acesso direto a Deus, irmão mais. Podemos servir como rei, servir ao Rei dos Reis. Ele te chama como nação santa, que é um grupo de pessoas separadas e consagradas a Deus para um propósito divino. E Ele te chama como um povo exclusivo nessa noite. Significa que você é propriedade dele, separado do mundo, para servi-lo, que possui um propósito especial. E assim eu vou encerrar essa palavra. 1h30 de palavra, irmão. Foi tudo, né? Mas foi aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para trazer a igreja do Senhor nessa noite. Deixa eu te falar uma coisa muito maravilhosa quando a gente ouve uma palavra que diz: você vai vencer. E você vai mesmo no nome dele, em nome de Jesus. Se essa for a vontade dele.
na frente para a gente estar orando. Se você precisa de uma restauração de Deus na sua vida. Rapidinho, se você precisa de uma restauração de Deus, venha aqui à frente para a gente orar. Rapidinho. Aleluia. Só que ele precisa ser restaurado. Restaurado no ministério. Restaurado na mente. Restaurado no lar. Restaurado no coração mesmo. Na adoração. Porque muitas das vezes você não tem se rendido como deveria. Restaurado no modo de andar. No modo de falar. Até no modo de se vestir. Será que Jesus se vestiria como você se veste? Será que ele se apresentaria como você se apresenta nos lugares? Não. Às vezes a nossa mente nos deixa cativos. Quero orar por você. Feche os olhos, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Pai, diante dessa palavra, eu me apresento e te apresento, Senhor, os meus irmãos, os teus filhos diante de ti. Ai, Espírito Santo. Pai, nos ensina, Senhor, a entregar, Senhor, o sacrifício aceitável a ti. Restaura, Senhor, a nossa mentalidade. Mentalidade essa que muitas das vezes nos aprisiona. Senhor, nos restaura no coração, que muitas das vezes está como pedra. E não é pedra preciosa, não. É uma pedra dura, ruim mesmo. Que ao invés de ouvir a tua voz e obedecer, nós viramos as costas e queremos fazer a nossa própria vontade. Eu te peço, Pai, troca agora o coração que tenha as batidas do teu coração. Que seja, Senhor, o coração santo. Senhor, restaura agora nessa noite. Em nome de Jesus, ministérios que foram enterrados. Dons que foram guardados. Em nome de Jesus, Pai. Restaura agora, pois quando há arrependimento, há restauração. O Senhor não faz e não trabalha como homem, mas é no teu tempo, é do jeito que o Senhor quer. Espírito Santo, eu te peço, Pai. Liberta, Jesus, nessa noite. Liberta de nós mesmos, das nossas vontades, dos vícios que muitas vezes nos faz refém e deixamos de viver a tua vontade. Deixamos de viver, porque nós entendemos que não há como jorrar tuas águas na mesma noite. Se eu sou refém de algo e não dependente de ti, não tem como eu ser usado por ti. Não tem como, Jesus. Então eu te peço, me liberta. Nos liberta. Será que você pode fazer aqui? Vocês que estão aqui à frente. Vocês também que estão aí. Será que você pode repetir essa oração? Coloca